Olá, meus amigos, é muito bom estar aqui junto de todos vocês novamente num momento de estudo. Sejam todos muito bem-vindos nesse cantinho de aprendizado e hoje nós vamos falar sobre mães na visão do Espiritismo. E para iniciar o nosso tema, eu trouxe um parágrafo do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser acompanhar esse estudo no livro, está no capítulo 14, Honrai o vosso pai e a vossa mãe, no item que trata sobre o parentesco espiritual e o parentesco corporal. Bom, esse item fala o seguinte: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele fez senão lhe fornecer o envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. E por que eu trouxe esse parágrafo para introduzir o nosso tema de hoje? Porque geralmente quando se fala em amor incondicional de uma mãe pelo seu filho, associa-se, a ideia dessa mãe à mulher que gera o filho no seu ventre e que por esse motivo deve nutrir ou deveria nutrir esse amor incondicional por esse filho. E o Evangelho vem nos esclarecendo que não é exatamente assim que acontecem essas relações, entre os espíritos, que não será necessariamente o laço sanguíneo que vai fazer com que os espíritos tenham afinidade, simpatia entre si. E nesse tópico, ele fala que há duas espécies de famílias, as famílias que são formadas pelos laços espirituais e aquelas famílias que são formadas pelos laços corporais. As famílias que são formadas pelos laços espirituais, esses espíritos se reencontram, e eles conseguem progredir de uma forma mais fácil pela afeição que eles apresentam entre si. Eles são espíritos que possuem uma certa afinidade entre eles, então eles conseguem passar por esse processo de evolução de uma forma um pouquinho mais leve do que aqueles espíritos que constituem as famílias pelos laços corporais. Essas famílias que são formadas por laços corporais, aí o processo de evolução delas pode ser um pouquinho mais demorado, Esse processo de evolução desses espíritos pode ser um pouquinho mais demorado e também um pouquinho mais penoso, porque esses espíritos nem sempre possuem afinidade entre eles. Pode acontecer que nesse núcleo familiar se reencontrem desafetos, e espíritos que necessitam realizar ajustes de faltas cometidas em outras existências. Então eles vão passar por um período de provas e expiações, onde eles vão ter experiências essenciais para o seu aprendizado, para o seu desenvolvimento, tanto intelectual quanto moral. E quando a gente visualiza esses diferentes cenários familiares, a gente consegue nitidamente dizer que o amor materno vai além das relações consanguíneas. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente observa, a constituição de muitas famílias, a gente percebe que existem aquelas mães que são mães de sangue, pelos laços sanguíneos, mas existem aquelas mães que são mães de coração, que a gente chama, que acolhem no seu coração como filhos, serzinhos que precisam de carinho, de amor, que não têm família, que estão necessitados desse aconchego familiar, desse conforto de um amor materno. Então essas mulheres, elas conseguem ser mães e acolher com o coração através desse amor incondicional. E também nós temos um outro cenário, onde são os pais que ocupam o papel de mãe na vida dos seus filhos. Então, eles empregam carinho, dedicação e um amor também muito forte por esses filhos. E quando a gente para observar esses diferentes contextos familiares, a gente consegue perceber que nem tudo é esse amor incondicional que a gente fala.
A gente percebe que existem muitas famílias onde há conflitos muito nítidos entre mães e filhos, pais e filhos, e essas relações são muito difíceis. E Allan Kardec pergunta para os espíritos sobre essas mães, o que se faz com essas mães que odeiam seus filhos desde o nascimento. A gente também entra nesse processo de reflexão, né? Onde está esse amor incondicional? Quando a gente vê uma mãe que matou o filho, uma mãe que tortura o filho, ou aquelas mães que não conseguem ver o seu filho progredir na vida, ter sucesso, tá sempre atrapalhando, né, o caminho do filho, sempre tentando humilhar o seu filho. É triste de falar, mas é uma realidade que existe. A gente não pode fechar os olhos, né? Não nos cabe julgar, mas a gente precisa ver que existem essas realidades e a gente precisa buscar entender o porquê que essas realidades existem. E Allan Kardec perguntou isso para os espíritos, né? Ele diz assim na questão 891 do Livro dos Espíritos, quem quiser buscar pela questão, né? Tá no Livro dos Espíritos. Ele pergunta o seguinte: visto que amor maternal está na natureza, porque os espíritos falaram na questão anterior que a natureza oferece a condição, né, para que a mãe sinta esse amor pelo seu filho. Então esse amor ele pode ser considerado uma virtude quando ele já é sentido, quando ele já é percebido, assim como ele pode ser considerado uma espécie de instinto maternal para a conservação desse filho, para que ele tenha suas necessidades atendidas pela mãe. Bom, então Allan Kardec pergunta em relação às mães que odeiam os seus filhos, e ele faz o seguinte questionamento: visto que o amor maternal está na natureza, por que há mães que odeiam seu filho desde o nascimento? E os espíritos respondem que é porque algumas vezes esses próprios espíritos pedem para vir nessas circunstâncias para aprender a conviver entre si. Então, geralmente são espíritos antipáticos que precisam passar por um processo de provas e expiações. Algumas vezes é o próprio espírito que escolhe esse papel para poder progredir, né? Ou para poder auxiliar no progresso do seu assistido, ou no caso do seu filho, né? E além disso, são espíritos que ainda estão em um processo de despertar de novas virtudes. Então eles ainda estão aprendendo a amar, eles ainda estão aprendendo o significado de fraternidade, né? É algo que ainda não está aflorado no seu ser. Não quer dizer que esse amor não exista. Eles ainda não conseguiram perceber esse amor, eles ainda não conseguiram identificar esse amor por conta das suas imperfeições, né? Por conta da sua moralidade, por conta ainda do seu processo evolutivo que não chegou a esse tipo de compreensão, né? E dentre essas virtudes que precisam ser despertadas nesse espírito está o amor de uma mãe pelo seu filho. Então, essas situações, elas acontecem para que esses espíritos consigam se perceber, para que eles consigam se entender. E o que nós conseguimos perceber nessas relações? Que há um propósito maior para que esses espíritos se reencontrem dessa forma. E qual é esse propósito? A gente pode observar pelos estudos que a gente faz, conforme a gente vai compreendendo os ensinamentos do Espiritismo, a gente vai percebendo que é necessário o fortalecimento de um sentimento fraterno. Muitos espíritos, quando se reencontram, eles têm o propósito de reeducação de si mesmos, né? Então, esses espíritos precisam ser reeducados. E aí, a partir desses processos, eles vão aprendendo através dos seus erros e dos seus acertos. E isso faz parte da nossa natureza, aprender dessa forma. Além disso,
há necessidade de reconciliação desses desafetos. A gente não sabe o que aconteceu nas existências anteriores que faz com que esse ódio exista, que faz com que essas antipatias aconteçam nessas relações, né? Então não nos cabe julgar, não está na nossa alçada esse julgamento, mas a gente pode tentar compreender, e a doutrina espírita vem nos trazendo essa compreensão, vem nos orientando para que a gente tenha essa delicadeza, né, de conseguir olhar para as relações entre os espíritos, independente se for mãe, pai, filho, avós, há um propósito maior. E quando esses espíritos que se encontram são desafetos, o propósito é para que eles possam se reconciliar, aprender a conviver, aprender a lidar com as imperfeições um do outro e com as suas próprias imperfeições, e também para despertar para o amor, despertar para novas virtudes, né? Então, para finalizar o nosso vídeo, que nós tenhamos consciência, né, de que ser mãe, para alguns espíritos, é um verdadeiro desafio para a sua própria evolução, sabe? Para outros espíritos é uma bênção que ilumina o seu caminhar através do amor incondicional, que esse espírito já consegue sentir, já consegue perceber. E para outros ainda, ambos, é tanto um desafio como uma bênção. Em todo caso, seja como for, não nos cabe julgar, apenas absorver os bons ensinamentos que a gente vai identificando nessas relações e colocar em prática, para que nós sejamos também amor na vida daqueles que a gente recebe como nossos filhos, seja de sangue, seja de coração. Então aqui eu deixo a mensagem de hoje, que todos possam ter um dia iluminado, que todos possam ter momentos de muita paz e muita luz em seus corações. Um beijinho muito grande, até os próximos vídeos.